Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 18. Quem achou, diga aleluia. Então diz assim a Bíblia, ó. Deixa eu só colocar aqui, corrigir isso. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Amém? Como eu dizia, esse texto nós estudamos ele de uma maneira mais profunda na quarta-feira passada. Hoje eu vou passar só de uma maneira superficial e recapitulando aquilo que a gente falou na semana passada, para, como eu dizia há pouco, a gente entrar então em matéria nova. Na semana passada eu falava a respeito de cobertura espiritual. E eu dizia que quando eu leio esse texto, o que me vem à mente é justamente isso, cobertura espiritual. Quando a Bíblia fala ali do teto da casa, eu penso que está falando isso. Principalmente quando a Bíblia diz, que é pela muita preguiça que enfraquece o teto. E aí depois continua dizendo, que eu até falava que eu creio que é uma progressão, pela frouxidão das mãos goteja a casa. Aquilo que começou com uma preguiça de orar, uma preguiça de vir à igreja, uma preguiça de até no lar, na casa, fazer aquilo que deveria fazer, como ali um cristão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e a pessoa vai deixando a preguiça então lhe tomar. Isso vai fazendo com que o teto, com que a cobertura espiritual da nossa casa, que cada um de nós precisa estabelecer ali, digo até mais exercer, ela vai enfraquecendo. Quando ela vai enfraquecendo, a preguiça, ela vai levando então a um segundo estágio, é a frouxidão das mãos. É quando a pessoa, ela começa a fazer as coisas por fazer. Ela já não tem aquela pegada, ela já não tem aquele empenho, ela já não se dedica naquilo que ela faz, mas tudo que ela vai fazer, ela pega assim com pouca força, de uma maneira frouxa, não dá tudo de si no seu casamento, não dá tudo de si na criação dos seus filhos, não dá tudo de si nas coisas de Deus. Na verdade, ela vai, aquilo que há muito tempo eu chamo de empurrar a vida com a barriga, sabe ou não? Vai levar, vamos levando, empurrando a coisa. E isso então a Bíblia diz que faz gotejar a casa. Aquele mal então, aquela ação do diabo, aquele ataque do diabo, vai sempre encontrando uma gretinha, uma rachadura, um buracozinho, e começa a pingar dentro de casa. E aquela ação maligna começa a entrar. Por quê? Porque a cobertura enfraqueceu, por causa da muita preguiça. Porque a frouxidão das mãos fez com que a casa começasse a gotejar. E nós precisamos então nos levantar dessa maneira. Eu contava até na semana passada um caso, uma situação de quando eu fui fazer uma visita, que aquela família ia tudo bem com aquela família. E aí, de uma hora para outra, as coisas começaram a dar errado em todas as áreas daquela família. E eu estou contando assim para ser bem resumido uma história que eu contei em detalhes quarta-feira passada. E aí, me pediram visita, eu fui lá atender aquela família e conversando, e a dona da casa vai dizer: olha isso, olha aquela situação, de um tempo para cá isso não está dando certo, de um tempo para cá essa situação está piorando e assim por diante. Eu perguntei: mas quanto tempo? Mais ou menos uns 2 anos. Mas o que aconteceu mais ou menos 2 anos? Minha mãe morreu. Mas quem era sua mãe? Era uma mulher de oração, era um exemplo, uma mulher de fé, isso, aquilo, aquilo outro. Então quer dizer, aquela senhora sustentava aquela casa com o quê? Com uma cobertura espiritual, de oração, de fé, de comunhão com Deus, de declarações bíblicas sobre a sua família, assim por diante. Ela fazia com que aquela casa estivesse protegida. Mas vindo a morte daquela senhora, ninguém se levantou para dizer: deixa eu ocupar o lugar da minha mãe. Você está entendendo? Deixa eu ocupar o lugar, quem sabe, o pai de família, deixa eu ocupar o lugar da minha sogra. Ninguém assume aquela posição. E aí o teto começa a enfraquecer.
vai enfraquecendo, enfraquecendo, como eu disse, é algo progressivo, daqui a pouco começa a gotejar, daqui a pouco o casamento não vai bem, fique pensando, né, uma goteira que começa a cair no sofá, daqui a pouco o sofá está podre, não é assim? Aquela goteira começa a cair em cima da televisão, daqui a pouco a televisão queima, daqui a pouco cai ali no assoalho, daqui a pouco até dizer, está um buraco lá no assoalho, e assim começa, aquilo que vai pingando e alguém olha e diz, é só uma goteirinha, não vai trazer problema, não vai trazer prejuízo, mas com o tempo, aquilo começa a apodrecer, aí o casamento já não vai bem, aí os filhos já não querem mais para a igreja, aí a vida financeira já começa a bagunçar, e assim por diante, tudo por quê? Por causa da falta de uma cobertura espiritual. E isso é muito interessante, que isso não diz respeito apenas a uma casa, como nós vamos ver. É claro que o foco nosso na quarta-feira é falar de lar, é falar de família, né? Mas dentro dessa perspectiva de cobertura espiritual, você vai ver que não é só com relação a uma casa, a um lar, mas até mesmo com relação a uma nação, como nós vamos ver aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, agora a gente vai entrar em matéria nova, Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5, versículo de número 6. Meu irmão, dentro dessa visão, quando você vai abrindo aí, dentro dessa visão, né, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a gente infelizmente ouve muito aquela frase assim na igreja, né? Principalmente quando a gente está falando de família e tal, pastor, eu oro pela minha família, né? Pastor, mas se eles não querem, né, pastor, o que a gente vai fazer? Né? E a gente ouve muito isso, só que nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê que não é bem assim a coisa. É claro que cada um tem o seu livre-arbítrio, é claro que cada um tem o seu poder de autodeterminação, é claro que cada um faz a sua escolha, as suas escolhas, mas se nós assumirmos a posição verdadeiramente de líderes espirituais da nossa casa, se nós assumirmos essa posição de uma cobertura espiritual para a nossa casa, para o nosso lar, não é bem assim a figura, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando falta essa proteção, então entra aquela influência, aquela ação maligna que leva um para um caminho, leva outro para o outro, mas a gente precisa assumir isso em nome de Jesus. Juízes capítulo 5, versículo de número 6. Acharam aí? Só antes de eu ler, eu estou falando isso aqui, eu lembrei de um caso, de uma situação que eu achei muito interessante. Eu vi de um pastor que ele foi atender um casal que não estava muito bem, e o marido então está reclamando da esposa, pastor, a minha esposa isso, a minha esposa aquilo, a minha esposa aquele outro, e já não eram assim, nenhum garotão, né? Nenhuma garotona, já eram senhores. E aí o pastor, creio que até inspirado por Deus, ele perguntou assim, mas vem cá, quantos anos a sua esposa tinha quando vocês se casaram? Pastor, a gente se casou novo, ela tinha 18 anos. E vem cá, quantos anos vocês estão casados? Pastor, estamos casados há 20 e poucos anos. Pastor, mas deixa eu dizer, essa mulher, pastor, peraí, calma, antes de você continuar falando mal dela, mas vem cá, e no começo do casamento, como é que é? Não, pastor, no começo do casamento era maravilhoso, pastor, mas depois assim de um tempo, a coisa só foi piorando, agora está numa situação. Ele disse, meu amigo, a sua esposa vive há mais tempo com você do que ela viveu com os pais dela. Se você está aí reclamando da sua esposa, e eu peço que você entenda a minha colocação, quem construiu a sua esposa foi você. Sim ou não? Nesses 20 anos que vocês têm, ou 20 e poucos anos que vocês têm de casado, foi você que foi, repito, entenda o meu termo aqui, foi construindo ela como esposa. Se hoje em dia você diz, pastor, ela é uma esposa terrível, olha, isso começou há 20 e poucos anos atrás, quando vocês se casaram, a maneira que você foi tratando a esposa, a maneira que você foi lidando com as situações, assim por diante.
E se você for parar para pensar, não é a mais pura realidade? Meu irmão, eu penso que quem faz a esposa é o marido. E eu penso que quem faz o marido é a esposa. Amém? Quem faz o marido é a esposa, quem faz a esposa é o marido. Agora, não, pastor, quando eu casei com ela, vi, pastor, ela já era terrível. Você que casou, né? Você que escolheu errado, agora aguenta. Você não disse até que a morte nos separe, né? E como ninguém quer morrer muito cedo, né? Então ela tem chão para frente, tem que pensar bem, amém? Né? Então olha que coisa séria, e é a mais pura verdade. Agora falando disso aqui, eu até lembrei dessa situação. Bom, mas vamos lá, Juízes capítulo 5, versículo de número 6, diz assim: nos dias de Zangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos, por caminhos tortos, né? Olha o cenário que a Bíblia vai pintando. 7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Aqui que é o nosso, aqui que é a parte que eu quero mais lhe chamar a atenção. Ó, vamos ler junto comigo? Vamos todo mundo com aquela voz de trombone? Vamos lá? Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Vamos tentar de novo, que eu acho que dá para ficar bem melhor que isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e... até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel, me levantei. Deixa que eu continuo, versículo 8. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudos ou lança entre os 40.000 em Israel. Então a Bíblia pinta aqui o cenário, a situação que Israel se encontrava, né, naqueles dias. Como que Israel se encontrava? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, e aí eu peço que você marque esse texto, que a gente vai dar um pulo lá para o final do livro de Juízes, no capítulo 21, último capítulo, último versículo. Deixa aí o 5 marcado, a gente já volta para cá, mas vai lá no último capítulo, no último versículo do livro de Juízes. Esse versículo aqui resume bem o livro de Juízes. Acharam? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Interessante que esse mesmo versículo ele se repete por 4 vezes no livro de Juízes. Se a minha memória está boa, Juízes 17, versículo 6, Juízes 18, 1, Juízes 19, 1 e Juízes 21, 25. Por 4 vezes a Bíblia ela repete esse mesmo versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Interessante que para algumas pessoas, né, que buscam uma liberdade, ela lê um versículo como esse, diz: olha aí que bênção, cada um faz o que dá na cabeça. Só que a Bíblia retrata isso como maldição. Amém? A Bíblia retrata isso, meu irmão, como uma verdadeira bagunça que havia naqueles dias. E se você ler o livro de Juízes, isso fica ainda muito mais claro. Que todas as vezes que a Bíblia faz essa menção, é para dizer a coisa estava bagunçada. Porque quando cada um começa a fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto aos seus olhos, quando já não se tem mais um padrão, e o que as pessoas mais tentam, o que a sociedade, de modo geral, né, tem tentado hoje é destruir padrões. Sim ou não? Não, cada um faz o que quer. Não, cada um faz o que dá na sua cabeça.
Não precisa seguir nenhum padrão. Não, pode fazer o que quiser. Não é assim? E se você encontra e fala assim, olha, não é assim, o padrão não é esse. Você vai ser taxado de homofóbico, você vai ser taxado de tudo que é coisa. Não é assim? De tudo que é coisa, porque ninguém quer um padrão. Agora a Bíblia registra que e essa bagunça, cada um fazer o que dá na sua cabeça, isso é um cenário de maldição. Isso é um cenário, meu irmão, que vai atrair destruição e sofrimento, como era no caso aqui. Então o cenário é esse. Além desse registro, nós acabamos de ler, podemos voltar para lá, né? Juízes 5, 6, que a gente estava. Vamos ler de novo? Né? Vamos ler de novo? Vamos lá. Nos dias de Zangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrer. Bom, no sentido natural, né? Ninguém ia para lá, ninguém ia para cá, estava todo mundo encerrado, estava todo mundo com medo, por causa que eles estavam sendo dominados por Jabim. Agora, se a gente olhar para isso de uma forma assim, um pouquinho mais espiritual, a Bíblia diz que Jesus, o que ele é? Jesus é o caminho. Então, os caminhos deixaram de se percorrer. O que mais que a Bíblia registra? Continuando. E os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Então, se a primeira colocação ali, né, alguém diz assim, não, pastor, mas só está dizendo que o pessoal não saía e tal. Bom, essa segunda fica mais clara. Ninguém saía, aquele que saía ainda andava por um caminho torto. Não estava andando como deveria, não estava vivendo como deveria. E repito, isso aqui é um cenário de bagunça. Aí a Bíblia diz mais, 7. Cessaram as aldeias em Israel. Não havia mais ali um crescimento, não havia mais ali um desenvolvimento, cessaram as aldeias, né? Parece que todo mundo se fechou ali na fortaleza e tal, cada um está ali tentando se proteger, e as aldeias então cessaram, ficaram abandonadas, desguarnecidas, que acontecia muito, né? Quando o inimigo vinha atacar, então o povo das aldeias vinha ali para, né, aquele território onde havia um forte, uma fortaleza, alguma coisa parecida, até para se guardar, para se proteger. Bom, vamos dar um pulinho agora, tá? O versículo 8, que a gente está vendo o cenário, e aí a gente vai ver quando que mudou. Vai lá para o versículo 8. Que mais? No 8 continua falando do cenário. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudos ou lança entre 40.000 em Israel. Olha só o que a Bíblia continua dizendo, né? E aí entenda que a colocação aqui, isso aqui é um cântico, tá? Então o formato que está é um formato de cântico, por isso que não está muito detalhado, mas é muito claro de você entender, né? Até quando você lê o livro de Juízes, você entende bem essa dinâmica de o povo abandonar Deus, começar a servir a outros deuses, aí vir praga, vir fome, vir o inimigo, como no caso aqui. E aí, quando eles se viam aperto, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, trazia aquele povo de volta para Deus, para um conserto com Deus. Aquele povo se arrependia, se consertava com Deus. Deus usava a vida daquele juiz para trazer livramento para o povo de Israel. E a Bíblia diz que todos os dias daquele juiz, então o povo obedecia a Deus, mas aquele juiz morria, logo o povo se esquecia de Deus, está dizendo aqui, escolhiam outros deuses para si, e quando eles faziam isso, o quê? Logo a guerra estava às portas. Então o cenário é esse, é de altos e baixos, é de se buscar Deus, viver um avivamento, viver libertação, viver prosperidade, mas daqui a pouco se esqueciam de Deus, aí vinha fome, aí vinha peste, aí eles perdiam batalhas, se viam escravos de outras nações, aí eles se lembravam de Deus, buscavam a Deus, e assim ia. Esse é o cenário, essa é a situação de Israel.
Interessante que se a gente for trazer isso, né, para alguns lares, para algumas casas, a gente vê que o paralelo é muito parecido. Pastor, ninguém quer seguir o caminho do Senhor. Pastor, as pessoas estão seguindo os caminhos todos tortos. E essa não é a realidade de muitos lares? Pastor, cada um escolhe para si um Deus. Um escolhe o mamão, o Deus da riqueza, só vive por trabalho, só vive para trabalhar, né, para ganhar dinheiro, não quer saber de mais nada, não quer saber de Deus. O outro só vive para beber, o outro só vive para coisas fúteis, e assim vai. Cada um levanta, elege ali um Deus para si, vai seguindo aquele Deus, e quando isso acontece, como a Bíblia diz, a guerra está às portas. Aí vem luta daqui, vem luta dali, vem adversidade acolá. Olha que interessante isso aqui. Aí as aldeias, aquilo que era para ser o lar, aquilo que era para ser a casa, às vezes já deixou de ser uma casa, já deixou de ser um lar. Alguns lares, na verdade, já virou um campo de batalha. Verdade, não é? Eu sempre digo que a gente deveria, né, estar em casa, tranquilo, sossegado, em paz, aí dizer assim: olha, agora eu estou indo lá para fora, estou indo trabalhar, estou indo correr atrás de alguma coisa. Aí você vai lá, pega o escudo, pega a espada e diz: estou indo para a batalha. Amém? E sai para a guerra. Quando volta em casa, sabe o querida, cheguei, né? Querida, cheguei, né? Aí larga o escudo, larga a espada, tira a armadura e diz: oh, glória a Deus, agora estou em casa, estou em paz, né? Mas infelizmente alguns, pessoa está trabalhando, está dando horário de ir para casa, diz: ih, rapaz, vou para casa, deixa eu pegar o escudo, não é assim? Deixa eu pegar a espada, deixa eu pôr aqui o capacete, rapaz, porque eu sei que eu vou chegar em casa e vai começar a guerra. Mas não é verdade? A pessoa não vê a hora de dar o horário de trabalhar. Que alguns têm mais paz no seu trabalho do que dentro de casa. Misericórdia. Quer dizer, deixou de ser um lar, deixou de ser uma casa. Mas, e aí, pastor? Olha que cenário terrível. Pois é, mas vamos voltar lá no 7? O cenário ficou assim? Não. Mas por que não? Vamos ver. Diz: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Diga comigo: até. Amém? O cenário era esse. O cenário era de destruição. O cenário era de caminhos tortuosos. O cenário era de cada um fazer o que dá na cabeça. O cenário é de cada um escolher um Deus para si. O cenário é de destruição. Até que. Amém? Até que. Meu irmão, precisa haver na minha e na sua vida, ou ainda poderemos falar no meu e no seu lar, esse até que. Olha, o cenário é de bagunça, o casamento não vai bem, as finanças, isso e aquilo, meus filhos não me respeitam. Não, mas tem que ver um até que. Amém? Para mudar a situação. O grande problema é que muitas pessoas estão esperando assim: até que meu marido fez alguma coisa. Outros estão esperando até que minha esposa fez alguma coisa. Outros ainda estão esperando até que o meu filho passou a me respeitar. Outros estão esperando até que Deus desceu do céu e veio fazer alguma coisa em casa. Só que interessante que nessa história diz: até que eu. Amém? Vamos lá? Até que eu. Meu irmão, quem pode mudar o cenário da sua casa, da sua família, é você. Você é o Elias da tua casa. É aquele que pode fazer parar de chover e que pode fazer a chuva descer. Amém? Nós precisamos assumir essa posição. Nós precisamos assumir essa postura de Débora. Até que eu.
Eu não vou ficar, se eu ficar esperando a mudança começar no meu marido, na minha esposa, no meu filho, no presidente, sei lá em quem mais, meu irmão, eu vou ficar esperando. Mas quando eu digo, não, eu vou fazer algo, até que eu, mas o que ela fez? Até que eu, Débora, e aí você coloca aí, né? Eu coloco, até que eu, Luciano, você coloca aí, até que eu, fulano de tal, amém? O que? Me levantei. Em primeiro lugar, o que fez? Se levantou. Meu irmão, a nossa casa não vai se levantar se primeiro a gente não se levantar. Bom, para não falar da nossa, é melhor falar da nossa, né? Mas como exemplo, eu vou falar daquela história que eu contei na semana passada, que resumi aqui há pouco. Meu irmão, aquela família estava esperando a casa se levantar, mas ninguém estava querendo se levantar primeiro. E às vezes isso acontece, a gente quer que a coisa se levante, mas o primeiro que tem que se levantar é nós. Até que eu, Débora, me levantei. E aí ela diz assim, por mãe de Israel, me levantei. Até que eu me levantei, mas me levantei de que maneira? Como mãe de Israel. Aí se você pegar a história aqui, e hoje não vai dar tempo da gente ver isso, mas se você está no capítulo 4, você pode ler o capítulo 4 depois, ela é o juiz de Israel da época. E a Bíblia diz que ela era profetisa. Então, ela manda chamar Baraque e diz assim, Baraque, reúne o exército, vai até o monte, me fugiu o nome do monte, mas vai até aquele monte tal, que Deus já não te mandou. Não foi isso já que Deus estabeleceu? Vai lá, porque Deus está dizendo que Ele vai atrair o inimigo até lá. E para você ter uma ideia, meu irmão, o inimigo, o rei Jabim, e o capitão era o Cícera, eles tinham 900 carros de ferro. Naquela época, você muitas vezes lê na Bíblia, fulano tinha tantos carros. Meu irmão, entenda, um carro de guerra era como hoje, eu acho que não se compara nem um tanque de guerra, porque hoje um tanque de guerra, às vezes, já está até uma tecnologia um pouco ultrapassada. Mas imagine para aquele povo, todos ali, a pé, com arcos, com flechas, com lanças, enfrentando carros, claro que era uma carroça, mas carros de ferro. Como é que eles enfrentam aquilo? Então assim, era uma força muito acima da capacidade deles, mas Deus diz, olha, vai para aquele monte, eu vou atrair o exército lá, e eu vou entregar eles nas suas mãos, eu vou entregar eles para vocês. E aí o Baraque diz, olha, eu só vou se você for comigo. Ela diz, tá bom, então eu vou com você, só que saiba que a honra de você matar Cícera não vai ser tua, essa glória não vai ser tua, essa glória vai ser dada a uma outra mulher. Foi aquela depois lá da história que crava lá a estaca na cabeça de Cícera, mas é uma história para outra hora. Mas olha só que interessante então, por isso que a Bíblia diz, por isso que ela está dizendo aqui, que ela se levantou como mãe de Israel. E Deus está esperando isso de mim e de você. Deus está esperando que se levante pais e mães, não só para Israel, mas para aquele lar, para aquela casa, para aquela família. Ô pastor, mas o senhor está dizendo que eu não sou uma boa mãe? Não, talvez você seja uma excelente, a melhor mãe de todas, mas quem sabe no campo e nas coisas naturais. Mas quem sabe você não está tendo esse mesmo cuidado nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Você está entendendo? E Deus está esperando, meu irmão. Deus quer mudar o cenário da nossa casa, como Ele mudou o cenário de Israel. Deus quer mudar o cenário da nossa família, como o milagre aconteceu lá. Mas Ele está esperando que alguém se levante como mãe, que alguém se levante como pai, que alguém se levante para se colocar como cobertura espiritual. Amém? E nós precisamos assumir essa posição, sabe? É o até que eu.
Que essa frase possa entrar no teu coração, até que eu, olha, a situação pode estar triste, a situação pode estar terrível, mas isso vai mudar. Isso vai ser transformado. Interessante que quem dá o basta somos nós. Amém? Quem dá o basta somos nós. Quem põe o ponto final na história somos nós. Nós que precisamos nos levantar e colocar um ponto final em nome de Jesus Cristo. Mudar a situação. Até que o que eu tenho que fazer? Me levantar como pai espiritual, me levantar como mãe espiritual. Não, como a Bíblia diz, eu vou me colocar na brecha. Como a Bíblia diz, eu vou me levantar como atalaia. Eu vou, em nome de Jesus Cristo, me levantar, eu vou buscar Deus, eu vou mudar a situação. É isso que Deus está esperando. Amém? Olha que interessante, a gente falou aqui da Débora, mas se você ir um pouquinho para frente, em Gênesis capítulo 6, um dos juízes, quem sabe, um dos mais conhecidos, que é Gideão, não foi a mesma coisa? Deus não queria mudar aquele cenário que o povo estava passando? Aí ele está procurando alguém. Aí ele achou um camarada lá que estava disposto a malhar o trigo, que estava disposto a viver uma diferença. E aí Deus diz: olha, você vai livrar. Interessante que ele até diz: eu, Senhor? Acho que o Senhor errou de endereço. Quem sou eu? E quantas vezes nós também nos sentimos assim, né? Mas a grande verdade é que Deus está esperando alguém se levantar. Alguém dizer: não, eu vou mudar essa situação. E a situação do povo de Israel foi completamente transformada. E Deus quer que a situação na nossa casa, na nossa família seja transformada. Mas precisa haver no meu e no seu coração. Eu não vou ficar esperando por ninguém, até que eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou buscar, eu vou mudar a situação na minha casa. Se até hoje só se viveu maldição, a partir de hoje vai se viver bênção. Amém? Agora, o que não pode é a gente permitir que a muita preguiça enfraqueça o teto. Que a frouxidão das mãos faça a casa gotejar. Amém? Como eu dizia, que você possa sair daqui hoje com essa frase ardendo no teu coração. Até que eu. Amém? É eu que posso mudar a situação do meu casamento, é eu que posso mudar a situação na minha casa, em nome de Jesus. Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus.